Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Tudo tem o tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, irmãos. Se nós observarmos, durante todo o dia, a gente passa tentando realizar funções, desenvolver algo em função do tempo. Da hora que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir, nós temos que controlar o tempo das nossas ações. A gente tem tempo de acordar, tempo de nos preparar para o trabalho, tempo de executar um trabalho, tempo de chegar em casa, tempo de vir para o culto e até tempo para cultuar a Deus, irmãos. Somos, de certa forma, movidos pelo tempo. Mas o nosso tempo é o tempo cronos, tempo que pode ser medido, período de tempo. E o tempo de Deus é o tempo kairos, o tempo oportuno, o que não pode ser medido, irmãos. E quando a palavra do Senhor relata aqui, irmãos, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, ela não apenas está nos garantindo que temos que esperar em Deus, porque dele é o tempo. Mas que esse tempo, irmãos, seja qual for ele, conforme nós lemos aqui, seja ele qual for o tempo de rir, de chorar, de plantar, de colher, ele tem um ciclo, ele tem um período a ser encerrado. E o tempo, irmãos, nada mais é do que o processo de um propósito de Deus para as nossas vidas. Todas as experiências listadas aqui, que nós acabamos de ler, elas são apropriadas numa certa época, num certo momento. Mas o segredo é saber apreciar todo o tempo de Deus. Saber aproveitar o tempo de Deus. Nós temos, irmãos, que aprender a descansar e aguardar o tempo determinado por Deus, para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. A palavra diz que ele muda os tempos, as horas, que ele estabelece reis, e ele também os faz cair, irmãos. A palavra diz em Salmos 30, o versículo 5, a parte B, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, irmãos, o choro, ele pode durar uma noite. A noite, ela representa um breve momento. A noite é o momento da ausência de luz, irmãos. E o choro acontece quando nós não conseguimos enxergar o bem do Senhor na nossa vida. E pela manhã vem a alegria. E o que é essa alegria do amanhecer? Amanhã é quando a gente consegue enxergar as coisas com clareza, à luz da palavra de Deus.
A gente só se entristece quando a gente tem a nossa visão escurecida. Quando a gente deixa de enxergar com clareza aquilo que é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Porque quando nós entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, quando nós compreendemos que há um tempo determinado para todas as coisas, que tudo há um propósito do Senhor, então a gente sente paz. Não há motivo para se entristecer, irmão. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O caminho do vento, irmãos, é algo oculto à nossa visão. A gente não consegue perceber isso diante dos nossos olhos. Qual é o curso, qual é o percurso do vento? Da mesma forma que a gente não consegue, como diz aqui no versículo, explicar como se formam os ossos no ventre de uma mulher. Coisa que foge da explicação humana. Como um ser humano é gerado dentro de um outro ser humano. Como a vida é recebida dentro de uma outra vida. Mas o versículo continua dizendo assim: assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, irmãos, não tem como explicar as obras do Senhor. Porque o Senhor, Ele é soberano, irmãos. E Ele é sabedor de todas as coisas. E o caminho de Deus é perfeito, irmãos. 2 Samuel 22:31 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor refinada, é pura, irmãos. E é escudo de todos os que nele confiam. Aleluias. Então, se a gente quiser saber onde está a nossa proteção, onde está o nosso escudo, o versículo respondeu, irmãos. O nosso escudo é a palavra de Deus. É nela que nós estamos seguros, irmãos. Então, irmãos, se há um tempo determinado por todas as coisas, Deus tem o controle de tudo, irmãos. Mateus 8:26 diz assim: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, irmãos. Então, o mesmo Deus que dá ordem ao vento e faz a tempestade se calar, é o Deus a quem nós servimos hoje. Aleluia. E tudo parece ser tão óbvio, irmãos. Até aqui parece que não tem nenhuma novidade. Nós já sabemos de tudo isso. Mas, como igreja, irmãos, a gente precisa compreender para o que é que Deus trabalha. E muitas vezes parece que isso não é claro. Porque o plano de Deus, irmãos, não é suprir as nossas necessidades terrenas como se tem pregado por aí. Embora Ele faça isso, irmão, também. Ele supre todas as nossas necessidades por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu amor, que não nos abandona nunca. Mas o plano de Deus, o plano maior de Deus nas nossas vidas, não é tão somente fazer com que as pessoas escapem da condenação do inferno, irmãos, mas também e principalmente serem transformadas conforme a imagem e semelhança de Deus. Lá no princípio, como já foi citado aqui pelo diácono Márcio, lá na formação de todas as coisas, quando o Senhor formou a mim e a você, Ele disse que nos faria conforme a imagem e semelhança de Deus. E não é fácil se parecer com Ele, irmãos. Não é fácil. Porque para se parecer com Deus, a minha carne precisa morrer todos os dias. A Roseli não pode existir. As características humanas não podem falar. Mas eu preciso ter um caráter divino como o do Senhor. Eu preciso ter misericórdia.
Eu preciso amar como o Senhor Jesus. Eu preciso andar como Ele. Eu preciso agir como Ele. Eu preciso pensar como Ele. Eu preciso imitá-lo. Eu preciso fazer todos os dias com que as minhas atitudes se pareçam à perfeição daquele que é perfeito, irmãos. E hoje, irmãos, não é isso que as igrejas pregam. Hoje o que as igrejas pregam é um evangelho de suprimento, onde o Senhor vem para suprir as necessidades carnais e terrenas de um povo. É isso que se prega, irmãos. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus veio, irmãos. Quando Ele veio, Ele supriu sim a necessidade das pessoas. Aquilo que era carnal. Mas Ele não veio para isso. Não foi para isso que Ele morreu na cruz, irmãos. João 3 diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se a gente não for transformado, irmãos, se a gente não tiver novas atitudes, se nós não formos nova criatura, a gente não pode ver o reino de Deus, irmãos. A visão de João, nós não vamos estar, irmão. Nós não vamos contemplar aquilo que o Senhor já preparou para mim e para você. Se isso aqui não morrer, irmãos, eu não vou ser transformada. Se eu não me transformar dia após dia, eu não vou estar no céu, irmãos. Temos, como igreja, irmãos, que crescermos até alcançarmos a estrutura de varão e varoas perfeitos diante do Senhor. Efésios 4, versículo 8, a partir do versículo 8 diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da obra do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus. É para isso, irmãos. É nesse estágio aqui, ó, que nós temos que chegar. Nós temos que chegar à unidade da fé, a ponto que nós conheçamos a Deus e nos transformemos para a estatura completa de Cristo. Não é em parte, irmão. Eu não posso me parecer com Ele de vez em quando. Não é só quando eu acho que a palavra fala comigo e aí eu pego dela. Não. É tudo, irmãos. Não existe evangelho pela metade. O evangelho é completo, irmãos. E é Ele que me transforma, irmãos. É a palavra do Senhor que me transforma. Isso é a minha verdade. Não é o que o mundo apresenta. Não são as regras do mundo. Não é aquilo que o amigo fala. Não é aquilo que a gente vê no nosso trabalho. Não, é o que o Senhor fala. É isso. É isso aqui, irmãos. É para chegar nesse tempo, irmãos. É esse tempo que a gente tem que se preocupar. Não é com o tempo que eu tenho gastado nas coisas terrenas. Não é com o tempo que eu vou conseguir conquistar o carro, a casa, o status social. Não, isso não importa, irmãos. Isso nada serve. Isso é perda de tempo, irmãos. Nós temos que gastar o nosso tempo com as coisas do Senhor. E nós temos que conseguir alcançar essa estatura, irmãos. E para isso não é fácil, irmãos. Oriandalas. Não é fácil, irmãos. Não é fácil chegar ao estágio de santidade que o Senhor deseja de nós, irmãos. Mas nós temos que alcançar, irmãos. Para chegar no céu, nós temos que alcançar. Não adianta chegar pela metade, porque a gente não vai entrar, irmãos. E isso é sério, irmãos.
E quantas igrejas são abertas. Enquanto eu e a Rô, a gente descia de ônibus, a gente via quantas igrejas tem perto de onde nós moramos. E cada dia abre mais. Mas isso não basta, irmãos. Porque porta de igreja não salva. O que salva é evangelho. E evangelho é transformação de caráter, irmãos. É estatura de varão perfeito, irmãos. A gente precisa entender, irmãos, o que é santificação. A gente tem que viver santificação. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente aguarda, irmãos. A vinda do nosso Senhor. Então a gente tem que cuidar do nosso tempo, irmãos. Porque o tempo está passando e o Senhor está voltando. As coisas têm acontecido e nós temos que estar prontos, irmãos, para aquele dia. Quando a gente vai se casar, a gente não chega diante do noivo na hora do casamento de qualquer jeito, irmãos. E como noiva, não vai dar para se apresentar de qualquer maneira diante do noivo, irmãos. E nós temos que pensar nisso. É nisso que nós temos que nos ocupar. É isso que a gente tem que se preocupar, irmãos. Porque não vão haver desculpas diante dele, irmãos. Aleluias. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem estar santificado, irmãos. E se o Senhor diz sobre a santificação, então nós temos que nos santificarmos. Todos os dias, irmãos. Pensamento, atitude, intenção do coração, tudo. Todo dia. Amanhã nós temos que conseguir sermos melhores do que nós somos hoje. Amanhã a gente tem que conseguir pecar menos. Amanhã a gente tem que ser mais santo. Amanhã a gente tem que se separar mais. E a cada dia, irmãos, a cada dia, evangelho não é brincadeira, irmãos. Evangelho é transformação. Aleluias. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Num primeiro momento, irmãos, todo caminho que não condiz daquilo que nós planejamos, nós achamos que Deus não está conosco. Se as coisas não acontecem do jeito como nós imaginamos ou como nós projetamos, nós achamos que não é de acordo com a palavra do Senhor. Então o Senhor não está comigo. Mas o Senhor diz que os pensamentos dele não são os nossos, nem os caminhos o mesmo. Os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso, irmãos. A gente não é capaz de mensurar aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa visão é muito limitada, irmãos. Se a gente olhar na linha do horizonte, a gente só enxerga até ali. Mas o Senhor sabe o que está dali diante. E assim é na nossa vida, irmãos. A gente só enxerga até aqui. Mas Deus sabe do nosso amanhã. Deus sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã quando a gente abrir os nossos olhos. Ele sabe o que vai acontecer conosco quando nós sairmos por essa porta. Os pensamentos dele não são os nossos, irmãos. E a gente tem que tentar parar de querer compreender o que o Senhor pensa e viver o que o Senhor pensa. Se colocar na dispensação do Senhor. É Ele que faz, irmãos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2:9. Não dá para perder mais tempo, irmãos, observando o tempo, o vento. Eu não consegui ainda, eu já tenho tantos anos, ou já se passaram tanto tempo. Não, isso não importa, irmãos. A gente tem que parar de observar o vento, como diz lá no versículo de Eclesiastes, e parar mais em ser e estar.
É isso que eu tenho que me preocupar. Como eu estou diante de Jesus. Como é que eu sou diante de Jesus. É isso que tem que importar, irmão. Como nós estamos diante do Rei. O que Deus prometeu para mim e para a sua vida, descanse, irmãos. Ele vai fazer. A gente nem sabe, a gente não consegue nem imaginar o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. Mas Ele vai fazer. Porque Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isso, que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É só a gente pensar, quando diz lá, a gente às vezes fica pensando nas situações da vida. E aí eu me lembrei da azeitona e do azeite. A gente fala de azeite, a gente logo pensa na unção, né? Mas eu fiquei pensando, irmãos, que para ela se tornar azeite, ela precisa ser prensada. E a prensa nada mais é do que o processo nas nossas vidas, irmãos. Que é necessário. Que para a gente se santificar, a gente precisa passar por situações, irmãos. Não existe transformação. Como o pastor Fernando sempre diz, a gente sempre tem que passar por um deserto. A gente sempre tem que passar por situações, porque é lá que a gente é transformado. Porque é lá que a gente conhece Deus de perto. Porque é lá que a gente sabe que pode faltar suprimento diante dos nossos olhos. Mas Deus é capaz de fazer surgir. E o azeite é o resultado, irmãos, do processo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Eu vou ler rapidinho uma ilustração que eu já falei muitas vezes. Mas o Senhor me fez lembrar, irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra. Havia um grupo de mulheres, é só para a gente entender o que é a imagem de Deus na nossa vida. Havia um grupo de mulheres que elas estudavam o livro de Malaquias, os irmãos eu acredito que vão se lembrar. E elas estavam estudando o capítulo 3, onde diz assim, ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E elas ficaram muito intrigadas quando elas leram esse versículo e elas ficaram se perguntando o que isso tinha a ver com o caráter e a natureza de Deus. Aí uma delas se manifestou para tentar descobrir qual era o processo de refinamento da prata, e na próxima reunião elas contariam para o grupo. E naquela semana a mulher ligou para um ourives, marcou um horário com ele, não mencionou a razão do interesse, disse que era, só falou sobre a curiosidade do processo do refinamento, e enquanto ela observava, ele mantinha um pedaço de prata no fogo, e deixava aquele pedaço de prata aquecer. E aí ele explicou para ela que o processo de refinamento devia se manter a prata no meio do fogo, no lugar onde as chamas eram mais quentes. E era dessa maneira que as impurezas eram queimadas. E a mulher pensou então em Deus nos mantendo no lugar tão quente. E depois ela pensou no versículo novamente. Ele se assenta como um fundidor e purificador da prata. E aí ela perguntou para o ourives se era verdade, que ele tinha que se sentar na frente do fogo o tempo todo, enquanto a prata estivesse sendo refinada. O homem respondeu que sim e disse que não somente ele tinha que se assentar, segurando a prata, mas que ele tinha que manter os olhos dela o tempo todo. Porque se por um instante ela fosse deixada em demasia, ela era destruída pelas chamas. E aí a mulher ficou em silêncio e depois ela perguntou assim, e como é que você sabe quando essa prata está completamente refinada? O homem sorriu e disse, isso é muito fácil. É quando eu vejo a minha imagem nela. Aleluia, Deus. O Senhor Jesus é o fundidor que purifica a prata, irmãos. E nós somos preciosos para Ele. Mas nós não fomos criados de qualquer maneira, ou para vivermos de qualquer maneira. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança do Todo-Poderoso, irmãos. Então, se a gente tem alguma dúvida, irmãos, está aí a resposta para o propósito e o tempo determinado para todas as coisas.
Que o Senhor Jesus possa trabalhar na minha e na sua vida, irmãos, a ponto que Ele possa reconhecer e ver a sua imagem refletida em mim e em você. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.